Prontinho, estamos ao vivo com a Corina Silva, CEO da USA Hemp. Seja muito bem-vinda, Corina. Obrigada, Maria. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um prazer imenso fazer parte aqui de tudo que vocês fazem, que é um dos canais mais informativos que nós temos hoje para cannabis medicinal no Brasil. É uma honra, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos, gente. A USA Hemp é parceira, de longa data. Quando a Kaya Mind não fazia nem anuário, ela fazia relatórios, Cannabis Sports, temos lá USA Hemp como nossa apoiadora. Então, assim, é muito legal ter vocês aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que eu gosto muito, porque a gente fala muito aqui, né, que na cannabis a gente descobre as coisas, que não tem ciência exata, porque a gente ainda não sabe de tudo. Então, a gente ainda vai mudando. E hoje a gente vai falar de um dos canabinoides que tem dado o que falar, literalmente, que é o THCV. E ele tem chamado muita atenção porque ele age de uma forma contrária ao THC. Então, enquanto o THC é muito conhecido, né, assim, por normalmente quem usa de forma recreativa, tem aí a famosa larica, e a gente hoje, pela ciência, já consegue explicar que é o THC que ajuda a estimular esse apetite, por isso ele é tão importante, por exemplo, em pacientes oncológicos, né, porque o THC também é medicinal, tá, gente? Eu falei aqui do recreativo só porque a gente conhece a larica por conta disso. Mas para paciente oncológico, por exemplo, o THC é maravilhoso. Mas o THCV, que eu vou deixar a Corina explicar para a gente direitinho o que ele é, mas vamos chamar ele de um primo, ele, na verdade, ele vai na linha contrária ao THC. Ele reduz a fome, só que ele também aumenta a energia e a motivação. Então, eu vou pedir, Corina, para você, por favor, começar explicando para a gente, de uma forma simples, por que ele tem sido chamado de o canabinoide da energia e por que ele, do nada, começou a bombar aí no mercado. Bom, Maria, é simples, tá? Como você falou bem, ele é um dos primos, né, do THC, e ele é um dos compostos super importantes, mas que começou a ser mais estudado recentemente, né? Então, é o THCV, tetahidrocannabivarina, é um nome complicadíssimo, mas é um canabinoide raro que chama atenção justamente por ele ter um perfil de atuação bem diferente do THC, que ele é um dos compostos mais conhecidos da cannabis, né? Enquanto o THC é famoso por aumentar o apetite e ter também ação no controle de dor, evitar náuseas, o THCV faz justamente o oposto. Ele não gera efeitos psicoativos em doses baixas e ainda reduz o apetite. É o melhor dos dois mundos, né? Então, além disso, ele tem se mostrado um potencial interessantíssimo em aumentar os níveis de energia, foco e motivação. Então, é um composto super interessante e muito benéfico, né? Ele é um canabinoide menor, que vem sendo utilizado como ferramenta terapêutica para emagrecer, também tem o controle de glicose, controle do colesterol, controle em pacientes com Parkinson e epilepsia refratária, e além de tratar distúrbios neurológicos e metabólicos provocados principalmente por medicamentos antipsicópticos, né? Essa palavra é tão difícil, gente, de falar. Gente, muito! Não sei como você acertou, mandou muito bem. Por medicamentos antipsicópticos e antidepressivos usados muito na neurologia e principalmente na psiquiatria. Tá? Ele também é utilizado como anti-inflamatório e melhora muito a saúde óssea dos pacientes, podendo ser utilizado como antiemético também em pacientes com náuseas e vômitos. Então, ele vai ser um canabinoide muito utilizado também para tratamento oncológico, para tratamentos paliativos, né? Porque ajuda bastante. Ou seja, apesar de os nomes serem bem parecidos, né? O THCV, ele é exatamente o oposto do THC, exatamente por eles serem antagonistas, né? E isso abre um novo imenso de possibilidades terapêuticas e de bem-estar. E me fala uma coisa, não sei nem se vai saber me dizer isso, mas qual que é a diferença dele para o THC, assim, especificamente? Porque tem uma letrinha de diferença, eles têm alguma coisa de estrutura molecular que é parecida, e aí por isso que tem esse nome parecido, que, né, já que vai tão na contramão.
Você já fez a resposta. As estruturas moleculares são diferentes, né? O que mais empolga hoje nos estudos com humanos em THCV, principalmente com pacientes, né? Porque a gente vai falar assim, olha, nós fazemos estudos, tem bases, mas precisa ter uma base científica para comprovar isso, né? Então, por serem moléculas diferentes, nós fizemos estudos muito grandes com pacientes com diabetes do tipo 2 e mostrou uma função pancreática e nos níveis de glicose no sangue muito grande. Isso é muito relevante quando a gente fala na função metabólica, na saúde de metabólica. Além disso, ele não afeta negativamente o humor, que é diferente do rimonabant, que antes ele tinha, além de ter efeitos colaterais graves, né, mesmo ele sendo muito efetivo na perda de peso. Então, isso são diferenciais enormes. Hoje, nós vemos aqui um caminho de produtos que ajudam no controle de apetite, mas de uma forma muito mais segura e eficaz para o paciente. Então, você vai ter um paciente, olha, eu quero perder peso, mas eu não quero ter pensamento suicida, eu não quero ficar depressivo, eu não quero estar fechado no quarto, eu não quero deixar de viver, porque a vida é hoje, é um suspiro, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Hoje, a gente tem vários estudos, e eu gosto particularmente dos estudos com imagens cerebrais, que eles mostram que o THCV intensifica muito os sinais aversivos, que são tipo alimentos ruins ou alimentos estragados, né, sem prejudicar o sistema de recompensa. Isso pode ajudar a pessoa a fazer escolhas alimentares mais consistentes, sem interferir no bem-estar. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu sou velha, tá? Eu gosto de eu gosto de dar exemplo de. Eu adoro. Eu sou vó e eu criei meus filhos assim, muito com chá. Só ia para o hospital se tivesse cabeça quebrada. Tinha muita cabeça quebrada. Todo mês eles iam com a cabeça rachada, porque era menina até a alma. Mas, fora isso, eu tomava chá em casa. Então, assim, eu gosto muito de exemplos, né? Então, quando a gente vai falar assim, olha, vamos olhar e vamos ter... Eu acabei de fazer uma cirurgia muito grande, uma cirurgia super invasiva, e claro, cirurgia te ajuda, mas ela não te mantém. Né? Então, você tem que ter um controle ali, porque senão você volta e você sai comendo as paredes, sai comendo tudo, a gordura vai para outros lugares. Então, o THCV tem me ajudado, quando dá aquela vontade de comer doce, não é que a vontade não vem, mas que quando você chega perto do doce, você se sente cheio, satisfeito, você fala, não quero. Tá bom, gente. E foi muito interessante, porque tem quase 3 meses a minha cirurgia, e agora eu tô começando a perder peso. Eu perdi os pesos dela, mas eu tô vendo assim, gente, dá uma vontade de comer um bolo de chocolate, que eu sou louca com chocolate, com doce. Mas aí você chega naquela padaria, aquela vitrine imensa, aí você começa a olhar, e quando você sente o cheiro, ele te atua nisso daí, que acabou de mostrar na pesquisa. Bom. Você não dá vontade. Então você fala, também não queria, tá bom, e vai embora. Nossa, eu quero sentir isso. Eu só penso, eu quero. A gente pensa, eu quero, e depois você fala, não quero mais, já não é tão importante quanto, né? Então, por isso que, assim, os estudos com imagem cerebral mostram que o THCV intensifica muito esses efeitos adversos e faz com que a gente tenha melhores escolhas. Ele é como o CBD ali, que faz com que a gente coloque cada problema na sua caixinha, a caixinha da gordura e da ansiedade de comer demais, ele muda, e isso é muito bom também, né? Com certeza. Gente, maravilhoso, até porque se a gente for pensar que hoje a questão do peso aqui, gente, é importante até a gente falar que aqui ninguém está defendendo voltar anos 90, tá? Ninguém quer ser Gisele Bündchen, que aquela calça baixa também ninguém merece. Deixa a calça alta. Deixa a calça alta, deixa a cintura tranquila, não precisamos mostrar cofrinhos, estamos muito bem como somos, empoderados, mas a gente está buscando saúde. Exatamente, porque hoje você tem 13 milhões de brasileiros com diabetes, isso dá quase 7% da população. E é uma doença super silenciosa, né? Super. Eu tenho diabetes, eu não tô sentindo nada. Quando você vê, você já tá na merda ali, já tá com a morte com a foice no seu pescoço. Não, e gente, diabetes, as consequências, para quem nunca ouviu falar, tá? Você tem até perda de partes do seu corpo, dedo, dependendo, porque ela afeta tanto o funcionamento do teu corpo como um todo, que às vezes não tem a ver ali só com o fígado, só com... Não, isso já começa a passar para os outros órgãos. E aí você estava falando e eu estava lembrando que no e-book, porque, gente, a USA Hemp lançou um e-book super legal sobre o tema, tá? Que justamente eles trazem vários estudos, e de novo, né? Cannabis está começando, então vários dos estudos são com animais, tem estudo com humanos também, mas vários estudos a gente ainda está começando a entender, então eles são com os animais.
E eu ia te perguntar, você falou da diabetes. Você acha que dentre aqueles estudos que tá ali no e-book, esse é um dos mais interessantes, assim, pra gente ficar de olho? Eu vou te falar que ele é o mais importante até. A Tá. diabetes, hoje, como eu te falei, ela é uma doença silenciosa, mas ela é uma doença que ataca hoje uma grande parte da população e vai crescer cada vez mais. Porque não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas o Brasil não se alimenta bem. O Brasil se alimenta de conservantes, se alimenta de doces. A gente tem as comidas dos bebês que tem a quantidade de açúcar que é gigante ali. Então, é um país que não tem uma educação alimentar, né? Quem tem condição paga, quem não tem condição come o que lhe é oferecido. Então, são essas pessoas as que mais sofrem também. Então, eu falo que esse estudo hoje para diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, é um dos mais importantes e é onde a gente consegue provar para os médicos que é um tratamento eficaz, sem ser evasivo e que traz uma qualidade de vida muito grande para o paciente. Né? Então, a gente fala assim, não é milagre. Eu falo, gente, cannabis não é milagre, cannabis é ciência, é estudo. Então, o médico não adianta ele vir falar assim, eu não quero isso aqui porque isso aqui é droga, ou então eu não acredito nisso aqui porque cura tudo, de jeito nenhum. Estudem, se interessem, porque o que vai diferenciar o mercado hoje não é se o médico prescreve, é quando ele prescreve, quando ele vai prescrever, porque o consultório vai ficar vazio. O paciente hoje tem o poder da escolha. Ele vê no meio ambiente dele, ele vê na escola, na igreja, na comunidade, no trabalho, e aí ele fala, eu quero aquilo para mim. O meu médico me prescreve, eu vou no médico do meu colega que está prescrevendo. Então, Com certeza. é tão importante que se estudem, busquem cada vez mais esse processo. Não, e é uma loucura porque acabaram de sair os dados de fevereiro, né, gente? A Caia, enfim, a USA Hemp é uma das nossas clientes e a gente demora um pouco para receber os dados. E aí saiu o número de prescritores únicos de fevereiro da RDC 660 e ainda está em 4.100. E aí você pensa, meu Deus, eu já vi esse número 200 vezes. Por que ele não aumenta? Em compensação, Tá? Ele vai aumentar muito, porque isso só vai com a demanda pública. A cannabis hoje ela não tem mais volta. Então, o paciente hoje, o que está acontecendo? A necessidade de mais médicos que saibam prescrever, que entendam, que estudem os produtos é tão importante, porque o que a gente pega hoje? Um médico bom prescritor, ele tem a agenda dele lotada para daqui 4, 5 meses, com uma consulta média de 400, 500 reais. Poxa, e a maioria dos médicos estão trabalhando em plantões ganhando 60, 70. É só a questão de olhar e falar, não faz sentido. Mas o paciente vai estar cada vez mais buscando, e esse paciente paga, porque ele quer qualidade de vida. não, com certeza. E eu fico olhando porque se a gente pensar que 20 mil já prescreveram em algum momento, e aí a gente sabe da força que tem na indústria farmacêutica, mas que tá levando um produto que só tem CBD, e gente, CBD é incrível, tá? Ninguém aqui tá falando mal do CBD, pelo amor de Deus. Eu falo que CBD é o ator principal. Os outros são coadjuvantes e são super importantes, porque ninguém faz um espetáculo, um filme, uma novela sozinho. Não, mas o problema do CBD é o quê? Em doses muito baixas, é difícil de você sentir. Assim, você tem que ser muito sensível. Porque assim, você vai tomar 2 gotinhas. Outro dia alguém me falou que estava tomando 2 gotas por dia de um produto 20 miligramas por ml. Então, me deixa eu te falar uma coisa. Nem laxante. Na verdade, ele comprou um laxante caro, mas nem a dose de laxante ele está tendo, para ter o benefício. Não vai sentir nada. Não vai sentir nada. Outro dia, conversando com a doutora Amanda Medeiros, a gente estava falando de doses altas para epilepsia na casa dos 100 miligramas. Aí você pensa, um produto que é até para mais. Então, a gente estava falando assim, né, para criança, 100 miligramas, dependendo do peso, né? Cara, gente, para um adulto, 20 miligramas por ml, 1 ml dá umas 20 gotas, tá? Depende do dosador. Para você ter uma ideia, Maria, a gente tem esse produto de miligramas nos Estados Unidos, é o nosso produto para pet. Ele é simplesmente aconselhado para cachorros de pequeno porte, o pincher, o chihuahua e gatos. A partir daí, os pacientes, né, os nossos cãozinhos pacientes, os tutores compram do 1.500 para cima. A gente tem a fazenda de resgate, sempre tivemos, né, trouxe meus cachorros todos dos Estados Unidos, vieram comigo dentro do avião, como louco e tudo, mas a gente tem uma responsabilidade. Aqui a gente resgata também, mas eu falo, se não tiver uma dosagem efetiva, o tratamento não vai funcionar. Os meus cachorros, a minha pitbull, que eu falo assim, o cachorro é muito parecido com o dono, ela é igualzinha a minha, ela é baixinha, gordinha, branquinha, mas ela tá com artrite, artrose e bico de papagaio. Ela tinha parado de andar. E aí ela estava tomando só o CBD, porque ajuda muito na ansiedade deles.
super calma, bonitinha, mas ela já não estava andando. E a veterinária falou, olha, 30% das juntas dela viraram pó. Daqui para frente, não tem muito. Aí eu falei, bom, já que já está assim, eu vou aumentar, eu vou começar a dar o THC e vou aumentar a dose, que ela vai ter uma qualidade de vida, que é o tratamento paliativo. Claro. Ela voltou a andar, ela voltou a correr. Se você ver os meus vídeos no meu Instagram, são eles na piscina, e ela nadando e pulando como uma criança ali, feliz e alegre. Então, quer dizer, se você devolve vida da mesma forma que vai ser para os pacientes. Então, com certeza. O uso de dosagem é importante. Eu vejo muito, eu falo muito hoje nos nossos simpósios, nos nossos seminários, os médicos tratam o CBD como se ele fosse o Césio 137, mas, ao mesmo tempo, prescrevem Rivotril até para criança de 3 anos. Vamos mudar a bula, ler a bula do que prescrevem e pegar um medicamento que não é nocivo? Né? Então, faz muito importante estudar, testar. Não é um medicamento que faz mal, que tem efeitos colaterais sérios. Se a pessoa tentar tomar demais, falar, eu aumentei a dose sem querer, ele vai ter uma diarreia, que vai ser bom, vai limpar o organismo, ou ele vai dormir 3 dias, que também é maravilhoso. A pessoa já não dormiu 1 ano. Dá uma descansada direto, mas sabe, mesmo... Não faz guerra com ninguém. A minha avó já toma há algum tempo, né? Minha avó tem Parkinson, então ela toma um óleo com THC. Vira e mexe, chegou lá, e aí, vó, tá tomando? Tomei, aumentei 2 gotinhas, porque você sabe, eu já sei como o meu corpo é. Aí eu falo, vó, mas não fica mexendo, vamos ligar pra doutora. Eu já, daqui a pouco eu sei mais que essa doutora. Eu falo, ai meu Deus, pronto, 89 anos, vai virar médica agora, com Parkinson, ela vai... Mas eu acho engraçado, gente, porque quem começa a usar, começa a entender no seu próprio corpo. Não é para você fazer ajustes sozinho, né? Mas é você ter o benefício e a melhora na qualidade de vida, né? Eu falo que o tratamento com a cannabis, ele é tão completo que às vezes o paciente vai chegar para tratar uma dor, uma fibromialgia, uma ansiedade, e ele vai falar, eu dormi, pela primeira vez eu dormi a noite inteira. Então, quer dizer, se você tem um sono bom, um sono regulado, você descansa, seu corpo tem como trabalhar. Né? Então, isso é um dos fatores mais importantes que tem dentro da cannabis, e agora a gente tem mais o THCV dentro de pesquisas. Nós somos uma das empresas que mais demoraram para lançar ele, tá? Algumas à frente das poucas que tem no mercado, porque ainda é um canabinoide muito caro, porque o custo de extração, a forma de extração completa dele são muitas plantas, né? Muitos quilos de planta para se fazer ali o composto. Então, a gente quis estudar muito para ter reação, saber as reações, saber os benefícios, realmente o custo, né, benefício, e a gente lançou um produto que hoje é uma miligramagem exata, tem dosagem, tem tudo certinho, e um produto pronto para ser consumido, assim, de uma forma super segura e que só vai trazer qualidade de vida. Boa. E deixa eu te perguntar, a gente estava falando de animais, eu achei engraçado que teve um estudo, que é com roedores, se eu não me engano, que ele mostra que os roedores com o THCV puro, eles conseguem perder peso. Mas com o extrato completo, os efeitos se perdiam um pouco. Aí queria te perguntar, como para você, marca, você entende um estudo como esse na hora de fazer o desenvolvimento ou a formulação de um produto que você vai lançar no mercado? A gente estuda a dosagem, a gente estuda o estilo do canabidiol, claro que são feitos vários testes ali também, e então a gente vai conseguir chegar nessa reta final de produto, sabendo exatamente os comparativos, né? Então, por que um medicamento isolado? Por quê? Porque ele é antagonista. Se a gente colocar uma corda e puxar para um lado e puxar para o outro, não vai dar efeito. Né? Ou então quem ganhar naquele jogo de corda, naquele puxa ali, vai puxar todos os efeitos para o lado dele. Então, quanto mais ele for tratado de forma isolada para certos casos, o efeito vai ser muito maior. Mas isso são com base nas pesquisas e testes feitos. Por isso que nós demoramos tanto a lançar. Tá mudo. Não consigo te ouvir. Continua. Perdão, tá chovendo aqui, aí eu parei. Vou recomeçar, tá? Vou falar de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu achei isso muito interessante, porque você falou realmente essa questão do posicionamento das marcas. E eu lembro que a primeira vez que eu vi THCV já vai fazer um pouquinho mais de 1 ano, só que era um produto muito forte ainda. Eu lembro que pingaram na minha boca e eu fiquei tipo, gente, isso aqui não dá, vocês me perdoem, isso daqui dá dor de estômago, era muito forte, parecia um...
E não é forte de gosto, tá, gente? É que pra gente tá mais acostumado a tomar produto de cannabis, você já começa a reparar, bateu no estômago, às vezes você já sente, né? Você sente que sua cabeça dá uma pesada, dependendo do produto, principalmente quando você não tem nenhuma condição médica, né? Aí que dá pra você sentir o produto mesmo. Aí eu ia te perguntar, vocês são uma das poucas marcas que estão apostando no THCV, apesar desses resultados muito promissores. O que motivou vocês, fora essa questão dos estudos, onde vocês estão mirando e como que vocês estão pensando em fazer essa educação médica? Porque, né, tá difícil falar de CBD, eu imagino que não seja simples falar de THCV para médico. O que mais empolga nessa parte de estudos, tanto em humanos quanto também em laboratórios, né, com animais e tudo, é que, assim, nós fizemos esses estudos com pacientes em diabetes tipo 2. Então, eles mostraram uma melhora muito grande na função pancreática, nos níveis de glicose do sangue. Então, quando a gente fala de saúde metabólica, isso é muito importante, né? Além disso, ele não afeta o humor, que é diferente do rimonabant, que lá atrás a gente já tocou nesse assunto, né, que ele afetava e dava toda essa base. Então, o que nós fazemos? A gente primeiro tem um caminho de educação médico muito importante. Então, a gente sempre dá os cursos, nossos cursos são abertos, são gratuitos. Então, a gente sempre fala, a gente começa sempre com a dosagem pequena, até porque na medicina canabinoide cada paciente é único, né? Então, a gente trata dessa forma, mas a nossa parte de educação médica é a parte mais importante, que é o que vai fazer com que os médicos possam tratar bem e ter mais resultados dos seus pacientes. Então, essa é um dos pontos mais importantes da medicina canabinoide. É a educação e como a gente cuida para que os nossos médicos tenham o maior controle possível do que eles estão receitando, né? E é um medicamento totalmente diferente dos medicamentos convencionais. Por exemplo, nós temos estudos clínicos que mostrou que o THCV melhora a função pancreática e ajuda a regular os níveis de glicose no sangue, né? Isso sem os efeitos colaterais observados nos medicamentos tradicionais. Isso abre uma nova possibilidade natural para quem convive não só com diabetes, mas com a perda de peso, né, a vontade de ter uma qualidade de vida melhor e buscam alternativas naturais de tratamento. Então, os nossos grandes perfis de consumidores, a gente, quando está desenvolvendo um produto, você vai primeiro buscar quem é o perfil de consumidor para aquele produto e onde a gente vai atuar naquela área. Então, nosso perfil de consumidores hoje para o THCV são pessoas que buscam controle de peso e são pacientes com diabetes tipo 2 que estão interessados no equilíbrio metabólico e no potencial antidiabético que ele tem, né? Além das outras qualidades que nós já falamos lá no início. Então, por isso que a gente educa o médico primeiro, né? A gente fala muito, olha, para o médico que está chegando agora, quer prescrever, quer entender, sempre começa com uma dosagem baixa, né? Porque, principalmente quando se está tratando de um produto isolado. É o que você falou, ele bate, você vai falar, nossa, você toma uma dose alta, ao invés dele ter o efeito corta apetite, ele vai ter o efeito contrário, ele vai te dar apetite, ele vai dar aquele high. Então, sempre comece com doses baixas, né? Normalmente são 2 a 10 miligramas por dose, que já são suficientes para perceber o efeito, né? 2 doses por dia, né? Como ele é óleo, ele vai ter muito mais efeito depois da comida, porque ele dilui no óleo também. Então, a gente sempre recomenda após o café da manhã, após o lanche da tarde. Então, olha, doutor, mas então eu tomo café muito cedo, vai me demorar no almoço, eu tô com sono, então muda para aquele lanchinho ali até as 10, que você vai ter o mesmo efeito, né? E os produtos da USA Hemp, nós já fazemos eles nas formas isoladas, muito já limitados, né, com a quantidade de miligramas exatas no frasco. Então, quer dizer, nós temos o THCV com 1.000 miligramas por cada frasco, né, 30 gotas. Então, cada gota já vem personalizada, né, padronizada, para facilitar o controle do médico. Então, é sempre, começa devagar, vai devagar, observa como o paciente responde, cada paciente é único, e esse é um dos maiores benefícios da cannabis, né, e, claro, vai fazendo o ajuste de dosagem, porque é nessa parte que a gente vai ver os maiores benefícios. Você sabe que a gente está com o Caiadoc agora, né? Que é uma plataforma para os médicos, que justamente eles encontram o COA dos produtos, podem comparar a formulação. Então, a gente tem feito alguns webinars, né? Foi num webinar desse que eu conversei com a doutora Amanda, e aí a gente estava conversando, e aí eu estou perguntando para todos eles, qual que é a dica número 1 para um médico que vai começar a prescrever? E todo mundo start slow, go slow. Começa baixo e vai aumentando aos poucos. Por quê?
A gente estava aqui conversando um pouquinho rapidinho, né, sobre o número de médicos, mas tal qual a baixa dose assusta porque você não vê resultado e às vezes você está com um tratamento de 300, 400, 500 reais, então assim, poxa vida, como é que não está me dando resultado? Você tem o outro lado, que é se o médico não sabe, ele leu em algum lugar que uma dose média é 30 miligramas, mas ele está passando um produto full spectrum 1 para 1, dependendo da pessoa, se ela está tratando uma ansiedade, dá ruim. 30 miligramas é muito nesse caso. Eu falo, o principal ponto é o médico conhecer o que está fazendo. Em qualquer área que você atue no mundo, você tem que conhecer o que está fazendo. Até para você dar o próximo passo, você tem que saber onde pisa, que senão você afunda, ou quebra o pé, ou cai, quebra o dente, né? Então tem que ter muito cuidado. Na medicina é a mesma coisa, né? Então a gente leva muito os parâmetros de comparação, mas ao mesmo tempo, começa baixo, mas não fique lá. Né? Isso é igual relacionamento, senão fica aquele namoro que dura 10 anos e não sai daquela coisa ali, um dia eu caso, mas um dia eu caso, você vai ficar velha, acabou, morreu, terminou. Não, tem que ter começo, a média, o noivado e a cerimônia bonitinho e continuar, tem que estar subindo os degraus. Exatamente. Esse segmento. E cannabis é muito parecido também, né? Se você é um profissional da saúde, tá ouvindo aqui a gente, às vezes tem paciente ouvindo, às vezes tem profissional da saúde. Primeiro, as marcas são um super apoio. Por mais que no mercado tradicional elas não necessariamente façam esse trabalho, esse mercado ele não começou conforme o mercado tradicional e muito provavelmente ele nunca vai conseguir se encaixar só naquele parâmetro que já existe, porque ele começa primeiro com o paciente berrando que precisa do tratamento, né? Depois são as marcas, a Corina é uma brasileira que foi ficar lá nos Estados Unidos, né? Depois, acho que para quem não conhece a história da família da Corina, vale a pena, porque eles são pessoas que conseguiram fazer nos Estados Unidos algo que muita gente talvez busca, e aí eles fizeram de uma maneira que eles conseguiram trazer para o Brasil, algo que lá fora, né, lá nos Estados Unidos, no Oregon, eu lembro quando eu fui para lá em 2014, falar de cannabis não era nada de demais. Era assim, você plantava no quintal, você consumia a sua planta feliz da vida, né? Eu falo que o estado é um estado muito natural, eles detestam turistas, eles não querem aquele povo que vai lá para tirar foto e ir embora, eles querem pessoas que cheguem, se aconcheguem, sintam em casa e que cuidem da natureza. E a cannabis é isso, ela é a natureza. Ela não, e é incrível, porque é uma planta, né, gente? Por isso que a gente está falando aqui. Então, o que é a planta isolada, tá? O que é o produto isolado que a gente está falando? É quando você vai lá e retira as outras moléculas da planta, tanto os canabinoides, quanto às vezes a matéria vegetal também. Você dá uma limpada para deixar ele, né, o mais puro possível. Você coloca num diluente e aí você vai tomar. Então, quando é um produto, por mais que produtos isolados, às vezes eles não tragam alguns benefícios do efeito comitiva, algumas coisas, para algumas pessoas, como por exemplo a minha irmã, que tem autismo, o CBD isolado é maravilhoso, porque como ela toma outros produtos, ela até poderia tomar um pouco de THC, mas para ela não fez bem. Então, o isolado a gente sabe certinho o que está dando, todo mês é a mesma dose, ela já está bem estabilizada. Então, é muito interessante. E por que eu estou falando um pouquinho sobre isso? Eu acho que o THCV, para quem nunca prescreveu, talvez ele, por conta do nome, assuste um pouco. Só que, se a gente for pensar que o Rimonabant, que nem a coisa estava falando, é altamente prescrito, tá, gente? Porque, né, vou pegar aqui Continua, né? Tem outros derivados dele que estão aí toda hora e, inclusive, cada vez mais, né? E mais fortes. Mais fortes, é verdade. O Rimonabant, ele também bloqueia o CB1, né? E aí ele foi retirado do mercado justamente porque ele tem aí efeitos colaterais graves. Aí eu queria te perguntar, o THCV, ele é mais seguro do que, por exemplo, um produto como esse? Muito mais seguro. A diferença que foi mostrada nos estudos, né, como o Rimonabant, ele foi muito eficaz na perda de peso, ele é eficaz, né, mas ele controlava muito mal o humor. Então, a quantidade de pacientes que tinham tendências suicidas ou tendências de se isolarem, de ter casos de depressão que muitas vezes nem voltavam, tem que continuar com medicamentos ali para o resto da vida, é muito alto. E o THCV, ele se diferencia exatamente nesse ponto. Por quê? Porque, embora ele também trabalhe no bloqueio do CB1, né, os estudos com o THCV mostram que os exames de imagem cerebral, que são tão importantes para comparações,
mostra que ele não prejudica a recompensa do cérebro. Então, ele ajuda a reduzir a resposta de estímulos alimentares sem impactar negativamente o humor ou causar efeitos colaterais graves. Quer dizer, ele é o melhor dos dois mundos, né? Então, enquanto o THCV é considerado mais seguro do que o rimonabant, especialmente por ele não ter nenhum risco psicológico. O paciente vai tomar, vai ficar feliz, vai ter mais foco, vai conseguir emagrecer, vai conseguir falar, nossa, tá tendo resultado. É o que eu te falei no começo, né? Você dá vontade de comer em excesso, mas você chega e fala, não quero mais. Um pedaço você fala, tô bem, tô satisfeito. Antes eu comia um bolo inteiro. Se ele fosse de chocolate, então eu pedi o segundo, porque você tem que falar, gente, é muito bom, eu não consigo parar. Então, hoje, o nosso organismo, junto com o nosso cérebro, consegue colocar isso e falar, você não precisa. Então, é como se ele fosse aquele melhor amigo que está ali do seu lado o tempo inteiro. Você não precisa. Legal. Você sabe que o doutor, não sei se você conhece ele chama Caio Urzelin. Ele é atleta também. E a gente estava conversando um dia sobre isso, porque eu acordo super cedo para fazer esporte, tá? Super cedo. E quando eu acordo, ele já correu 15 quilômetros, andou de bicicleta. Eu falo, como? Como? Porque eu acordo às 5 da manhã. Não é possível que você já fez tanta coisa. Tava escuro, pelo amor de Deus. E a gente estava conversando sobre o THCV. Eu tenho uma mãe que já passou por bariátrica, e depois perdeu a bariátrica, porque uma outra cirurgiã precisou soltar a bariátrica. Então, né, gente, a minha mãe, por exemplo, tem uma filha autista, teve um quadro de depressão clínico super forte, né? Às vezes perder peso, a gente não está falando aqui de estética, tem uma grande gama aí ligada, acho que a Corina que viveu nos Estados Unidos, lá isso é um tema grande, né? E eu estava perguntando para ela, né, o THCV, e ele me explicou uma coisa que eu achei muito legal, que foi o quê? Ele pode ser um aliado muito forte na mentalidade da pessoa que está passando por esse processo de emagrecimento. Porque por mais que o distúrbio alimentar ele tenha várias causas físicas, e tem mesmo, gente, uma das coisas que também causa distúrbio alimentar é a questão mental. Seja uma ansiedade, uma depressão, uma compulsão, né? Então, isso que a Corina falou, tipo, essa vontade, mas é meu bolo favorito. Como que eu não vou comer o segundo pedaço? Como que eu não vou comer o segundo bolo inteiro, se precisar? E aí o THCV, ele te ajuda a ter isso, tipo, comi, mas estou satisfeito, e sem aquela coisa do enjoo, que é muito ruim de produto para emagrecer. Né? Sem o enjoo, sem a culpa, te dá mais energia, te dá foco e te dá motivação. Né? Então você fala, gente, eu quero caminhar um pouquinho, eu quero movimentar, tô cansada de ficar parada, mas você muda a gente, assim, o psicológico também muda, e ele é muito importante, porque eu tenho várias amigas que cresci junto com elas, que envelheci junto com elas, né, e que elas vivem à base de medicamento controlado, e não é vida, porque a pessoa não controla nem o próprio intestino. Então, assim, você fala, e não consegue mais ficar sem também, porque vira um efeito, né, bola de neve, ela vai e é redondo ali. Então, o próprio THCV, os estudos mostram que esse aumento do nível de energia já faz com que a gente queira queimar calorias, né? A reeducação própria, olha, eu não tenho mais vontade. Eu dei a vontade, mas eu senti o cheiro, estou satisfeita. Não é que você vai pegar e falar assim, esse paciente nunca mais vai comer, vai ficar esquelético. Não. Você come o suficiente, mas você não consegue comer em excesso. Mas claro que não existem milagres, tem que ser acompanhado, né? O acompanhamento médico é uma das partes mais importantes de todo o processo. Né, exercitar, por mais que a gente não goste. Eu estou escutando você falar aqui que acorda às 5 da manhã, eu queria muito ter essa vontade. Estou torcendo para o THCV me dar essa vontade, porque no horário que eu descanso, eu durmo. Eu acordo às 6. Aí eu levanto feliz, mas aí você já fala, já tem mais um monte de coisa, entrevista marcada, reunião, mais um monte. Mas assim, a gente tem que procurar um horário, a gente tem que ter direcionamento e perseverança. Não adianta você falar, eu só quero fazer e quero ter o corpo da Maria. Não, mas eu vou ter que fazer alguns sacrifícios para me poder fazer também. Com o THCV é isso, não existe milagre, existe reeducação. Mas você sabe que eu não era assim, eu parei de fumar alguns anos atrás, fumar cigarro, eu era viciada em Marlboro vermelho. Isso é vício, tá, gente? Isso é vício de verdade, vício ruim esse, tá? Porque assim, eu parei de fumar faz tempo, e assim, eu sonho que fumo. Eu acordo, e o Thiago, ele fala, nossa, você é muito engraçada, porque às vezes você acorda e você tá com uma cara de
desastre. E aí eu falo, você sonhou que tava fumando, né? Eu falo, sonhei, eu queria fumar e que não fosse me matar. Era tão bom. Mas você sabe o que mais me ajudou a parar de fumar? Tomar CBD, sabia? Porque ele deu uma acalmada naquela... É um desespero parar de fumar. Nos Estados Unidos, Maria, para você ter uma ideia, o CBD, ele não começou como medicamento. Tá? Ele começou como antagonista do THC para diminuir o efeito high stone que as pessoas fumavam muito na Califórnia, que fumam ainda muito, né? Que a gente está 30 anos atrás deles. Mas, assim, quando chegava naquele efeito que não tinha, conseguiram descobrir e formular uma outra planta que diminuísse muito aquele efeito. Então, ele começou. A partir daí, começaram a ver que essa planta que tirava a psicoatividade também tinha outros efeitos, que ela diminuía a ansiedade até de fumar o próprio THCV, a própria planta psicóptica. Então, o que a gente vê é muito isso. É por isso que lá a gente tem a linha Redwood, que é a nossa linha, né, adulta, e um dos produtos que nós mais vendemos são os cigarros de CBD. Os nossos cigarros são flores puras trituradas. E um dos maiores reviews que nós temos, porque, né, a gente vende muito Amazon e online, eu fumava 40 cigarros por dia. Hoje eu não tenho mais crise de ansiedade. Com 2 cigarros de CBD no fim do dia, eu me sinto bem, tranquilo, posso trabalhar, durmo bem e não tenho mais aquele desespero que a nicotina me causava. Então, gente, o hábito de fumar é duro, né? Você ter alguma coisa que você possa substituir nessa hora é muito legal. E tudo vai na ansiedade. Então, eu vejo muito, até com a questão das flores mesmo, tem que ser estudado, tem que ser regularizado, tem que saber o que é, porque é benéfico. Né? Eu vejo muito médico falar, não, mas isso aí, tem muito efeito colateral, não sei o quê. Eu falo, gente, mas vocês já leram a bula dos remédios que vocês prescrevem? Né? Porque você tem que procurar o que tem menos. O paciente que está ali fumando 30 cigarros por dia, o pulmão dele está acabado. Ele, daqui a pouco, o futuro dele é muito incerto, se ele ter futuro. Então, quando você tira daquilo dali, reduz aquela chance que ele tem ali de um nível de perigo de 100 para 2%, isso é controle, isso é redução de danos. Então, a cannabis trabalha nisso também. Quando a gente vê os médicos hoje que não estudam, né, falarem, olha, eu não prescrevo cannabis porque é droga. Eu falo, doutor, você já leu a bula do Cataflã? Não precisa nem de eu prescrever, porque a gente compra livre na farmácia. Estados Unidos é até proibido de vender. Mas eu não vou nem falar só do Cataflã, não. Vou falar de todos os outros que vocês prescrevem. Então, lê a bula, que você vai ver um paciente com Parkinson, Alzheimer, né, um derrame cerebral no fim da vida. Quando você vai ver a bula do que ele tomou a vida toda, ela estava falando, já estava explicando o que vai te acontecer lá na frente. Então, a gente precisa ter muita atenção, porque nós falamos da medicina moderna, ela tem em média de 200 anos, são 2 séculos e pouco. A cannabis, ela está desde o início dos tempos, é uma planta. O único motivo é que é um medicamento barato. Exatamente. Comparado com os outros medicamentos disponíveis, que tudo tem que ser sintetizado, tem que passar por laboratório, tudo, muitas das coisas já resolviam, igual a gente tem um pé de hortelã no quintal, igual a gente tem um pé de camomila, faz o chá, mas tudo eu acho que esse é um assunto para uma outra hora, porque muita gente... A gente precisa abrir muito leque, falar e tratar isso com muita naturalidade. Né? Então, é muito importante que a gente abra esses paradigmas, mostre, e eu falo muito, droga hoje é sal e açúcar. Tá? Exatamente. É conhecimento e dosagem, porque tudo vem de droga. Medicamento para dor é da cocaína, de onde você acha que ela vem? Exatamente. E álcool, né? Que eu falo que nesse país isso está virando cada vez pior. Você aí, né? A gente está em estados diferentes, tá, gente? E assim. Todo o campo. O álcool hoje, Maria, é a única droga que você não tem que justificar. Você só justifica porque que você não usa. Ah, mas por que você não bebe? Ai, bebe porque você vai relaxar, você fica tranquilo. E eu não tô falando eu adoro álcool, mas eu não bebo para me tirar da realidade. É diferente da maioria das pessoas hoje. Eu tô sem beber e as pessoas ficam, ai, que chata. Nossa, mas para que você veio então? Eu falo, gente, vocês estão se ouvindo? Tipo, vocês estão se ouvindo? Eu tô sem beber 3 meses só. Foi uma promessa, eu quero pagar minha promessa direitinho, não sei o quê. Foi 3 meses, você acha que eu não devia ter vindo no aniversário de uma amiga porque eu tô sem beber? Calma, revisa. Revisa isso, para no que você pensou. Será que eu só álcool, tem que estar com a máscara do álcool na frente? Então eu falo, é a única droga que você tem que justificar porque que não usa. Exatamente.
Bom, Corina, eu queria agradecer, porque foi um papo incrível. Gente, THCV é uma molécula que está aí crescendo muito. A gente vai deixar para vocês aqui no link da descrição desse vídeo o e-book que o pessoal da USA Hemp desenvolveu, porque ele tá super completo, ele tem os estudos, ele explica tudo muito legal. Então, assim, eu acho super interessante vocês conhecerem. É legal vocês saberem que ele ajuda no controle do apetite e no aumento da energia, porque senão também fica muita gente falando do novo Ozempic. Não é legal, porque o Ozempic ele também não foi para um caminho legal. Então vamos entender que é uma molécula benéfica, que esse médico ele vai entender como vai encaixar no seu dia a dia. Para quem às vezes precisa perder peso, pode ser interessante. Para quem às vezes está precisando de um up no astral, ele também pode ser interessante sem a questão da perda de peso. Então, realmente, eu acho ele assim Eu falo que ele veio aí como uma atriz coadjuvante que surpreende no filme, sabe? Que você fala assim, olha que Gostei pessoa dela. interessante. Não é E boa? hoje no Brasil não tem mais, a ciência está avançando tão rápido e é um mercado tão promissor que já não dá mais para ser ignorado, né? Hoje a gente já tem resultados tão fortes na mudança de postura, tanto no Brasil quanto em cenários globais, né? E no Brasil a gente já percebe uma maior abertura no meio dos nutrólogos, dos nutricionistas, e a gente olha muito e os resultados, então todo mundo já começa a ver. Eu vejo que o THCV, ele representa um momento em que a cannabis medicinal está, que é saúde, bem-estar e qualidade de vida. E é nisso que a gente acredita, e é nisso que a população precisa buscar, qualidade de vida. Quanto mais a regulação avançar, para que se tenha critérios também, para que se tenha medicamentos de qualidade controlados, né, testados, é a parte mais importante para que a gente consiga tendo medicamentos que estão prontos para todo o nosso público, para trazer qualidade de vida. Corina, queria te agradecer por estar aqui com a gente. Eu adoro. Sempre um bate-papo. A gente ficou aqui conversando um pouco antes de entrar na live com vocês, porque nem tem. Agora, esse mulher está com um pouco mais de mulher do que o começo, né? Esse mercado está com mais mulher. É bom, mas é gostoso também. A gente, né, já passou por alguns anos aí vendo isso crescer, mudar. É bom saber o que está acontecendo, como que está vendo. Então, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pelo apoio da USA Hemp no Anuário Medicinal. Gente, essa live é uma live que ela sai um pouco aí dos nossos combinados de anuário, digamos assim. Por quê? Porque é super importante a gente ter informações de qualidade sobre o mercado, seja no anuário da Caia, no e-book da USA Hemp. Busquem informações de quem de verdade vai atrás de fazer algo com qualidade, sem enviesamento e principalmente pensando em ajudar quem mais precisa, que é o paciente. Afinal de contas, todos estamos aqui pensando em você que está em casa e como a gente pode melhorar a sua vida. Então, Corina, eu vou só te pedir para deixar aí, se possível, como entrar em contato com a USA Hemp, se estiver querendo conhecer mais sobre o tratamento com THCV. Depois eu só vou fechar. Obrigada, Maria. É só entrar no nosso website www.ushempbrasil.com. Temos também o nosso Instagram, Brasil USA Hemp, e temos também os nossos e-mails, né, de contato com o nosso público, que é o hello@usahempbrasil.com. Foi um prazer estar aqui com você, sempre maravilhoso sentar e conversar. Vamos marcar isso mais vezes também. Vamos, eu quero a próxima vez ir aí para Goiânia, que São Paulo tá chato demais. Pode me convidar que a gente vai. Tá convidadíssima. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.